Bom dia, galerinha do nono ano. Bom, eu tô enviando para vocês um vídeo a respeito do conteúdo que vocês vão encontrar no terceiro capítulo falando sobre barroco no Brasil, tá? Foram enviadas para o aplicativo da escola atividades relacionadas a ele, porém, estou enviando agora uma explicação sobre esse movimento artístico, tá? Que vai auxiliar vocês na hora de vocês fazerem as pesquisas que eu sugeri e as atividades, tá bom? Bom, antes da gente chegar no barroco no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento barroco que surgiu lá na Itália. Na Itália, isso por meados do século XVI até o século XVIII, tá? E esse foi um movimento artístico que ele irradiou por toda a Europa e saiu também da Europa, né, até chegar na América e em outros países, tá? Ele foi um movimento artístico que ele esteve ligado diretamente à Igreja Católica e nesse período aí do século XVI até o século XVIII estava ocorrendo o quê? O movimento da Contra-Reforma. Então a Igreja Católica ela começou a investir novamente em arte para poder o quê? Resgatar as ovelhas perdidas, tá? Ou seja, as pessoas que tinham deixado o foco, né, da igreja. Esse movimento barroco, ele é um movimento que ele começa a se questionar se realmente é Deus que explica tudo ou se é a ciência, tá? Como eu disse para vocês, esse movimento barroco ele surgiu lá na Itália, lá na Europa, e ele apresentou várias características para ser considerado barroco, tá? Ele era um movimento que predominava o quê? A questão da teatralização, a dramaticidade, o exagero nas formas. Ele vai quebrar o equilíbrio, ele vai aumentar o contraste entre o claro e o escuro nas pinturas, ele vai buscar as formas assimétricas, tá? Então ele vai fugir de uma arte equilibrada, harmônica, porque a intenção desse movimento artístico é causar um impacto emocional em quem vai visualizar, ou seja, assim, causando um impacto emocional, tinha mais chances de converter novamente aquela pessoa ao catolicismo, tá? Bom, eu não vou aprofundar nesse movimento barroco, eu vou focar mais no movimento barroco no Brasil, tá bom? Que também tem uma ligação gigantesca, direta com a Igreja Católica, mas para eu chegar nesse movimento barroco aí no Brasil, eu preciso falar um pouquinho sobre esse movimento barroco lá na Europa, tá bom? Então deixa eu te mostrar algumas obras. Na pintura, como eu disse para vocês, é uma pintura que predomina essa questão do contraste entre o claro e o escuro, predomina a assimetria. O que é assimetria? É se a gente dividir essa obra no meio, ambos os lados são diferentes. Quando a gente fala de simetria, os dois lados são iguais, tá bom? E eu não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas ele acaba utilizando uma linha diagonal que sai de lá do finalzinho do quadro até a outra ponta, tá? Uma obra onde predomina essa questão da teatralização, da dramaticidade. Eu coloquei para vocês aí duas obras que se chamam A Última Ceia. A primeira é A Última Ceia do Tintoretto e a segunda é A Última Ceia do Leonardo da Vinci, tá? Duas obras que possuem o mesmo nome, está representando a mesma ocasião, porém com olhares diferentes, tá? Passando. Outra obra aí, barroca, só para vocês visualizarem essa questão da dramatização e da teatralidade, é o Tomé o Incrédulo. Observe que a luz artificial acaba o quê? Incidindo apenas a ação dos personagens, tá? É uma obra o quê? Mais exagerada nos detalhes. É uma obra que predomina o contraste entre o claro e o escuro, tá? Toda uma dramaticidade.
Outra obra aí do artista Caravaggio é Judite e Holofernes. O Caravaggio era um artista que ele gostava muito de misturar essa questão da violência com a religiosidade também, tá? E ele era extremamente o quê? Realista, tá? E aí, ou seja, essas obras dele é como se a gente fotografasse o momento da ação. Mesma coisa, contraste entre o claro e o escuro, incidência da luz artificial em cima da ação dos personagens, tá? Assimetria. Só para vocês visualizarem a dramaticidade, tá? A teatralização também. Só para vocês observarem. Aí eu vou passar pra gente chegar aqui, olha só. Outra obra aí barroca que é interessante eu mostrar para vocês é o Êxtase de Santa Teresa, né? O Êxtase de Santa Teresa é uma obra religiosa onde mostra Santa Teresa no momento que ela foi flechada pelo anjo. E nesse momento ela sente um grande prazer, tá? Essa obra ela é um dos maiores símbolos da questão da teatralização, dessa dramaticidade toda, tá? Envolvendo, de certa forma, o religioso com o profano, né? Que é o momento que a Santa Teresa ela sente esse prazer aí na hora que ela foi realmente flechada pelo anjo. E olha os detalhes. É muito teatral, é muito dramático. Barroco é isso. Olha essa outra obra aqui que é do Bernini, que é o mesmo, tá? Eu coloquei para vocês a primeira imagem, que é o Davi, do Michelangelo, que é um Davi lá do Renascimento. É um Davi mais equilibrado, lembra o quê? As esculturas greco-romanas, tá? É um Davi onde ele tá muito... ele tá assim muito convencido de que ele vai vencer essa batalha com Golias. Tá muito tranquilo, sabe? Muito confiante. E tem um outro que é o Davi do Bernini. E aí, olha só as diferenças de um para o outro. Olha a ação que essa obra do Bernini mostra. O momento é que esse Davi vai o quê? Tacar a pedra lá no Golias. É extremamente dramático, predomina uma ação, uma dramaticidade. Olha os detalhes, olha a riqueza dos detalhes. Olha a boca do Davi que ele aperta, sabe? Para pegar toda a força que ele tem para poder enfrentar esse Golias. Então é muito dramático. Na hora que vocês forem estudar sobre barroco, lembra sobre essa questão da dramatização, dessa teatralidade, tá? Dessa carga emocional, desse exagero nas formas. Porque o barroco foi exatamente isso, sabe? Essa quebra do equilíbrio renascentista, tá? E aí a gente vai chegar no barroco no Brasil, tá bom? Que é o nosso foco de hoje, tá? Bom, como eu disse para vocês, barroco no Brasil, o barroco, ele foi um movimento artístico que na verdade, ele acabou ocupando toda a Europa. E ele chegou aqui na América, né? Incluindo no Brasil. E ele teve uma ligação direta justamente com o catolicismo, tá? Com esse intuito de evangelizar, de passar o quê? A mensagem de Deus também, de doutrinação. Só que o movimento barroco, ele na verdade, ele chega aqui no Brasil de uma forma tardia, tá? Enquanto estava acontecendo o movimento barroco aqui no Brasil... Lá na Europa já estava acontecendo outro movimento artístico, tá? Neoclassicismo, romantismo, tá bom? E, como eu disse para vocês, esse movimento barroco aqui no Brasil, ele acaba o quê? Se desenvolvendo plenamente lá pelo século XVIII até o início do século XIX, tá? Na Europa, os artistas já tinham abandonado esse estilo e a arte volta para os modelos clássicos, tá? Bom, quando a gente fala sobre barroco no Brasil, é essencial que tu lembre que existe duas linhas de barroco aqui, duas linhas diferentes, né, desse estilo de arte aqui no Brasil. Uma que se caracteriza por ser mais rica
que está localizada nas regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar, também de mineração, como, por exemplo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, e outro barroco mais simples, mais modesto, aonde predominava nos lugares onde não havia comércio de açúcar e nem de minério. E um desses locais aí que não havia isso era São Paulo, por exemplo, tá? Lembra disso na hora de estudar. Que existia o quê? Duas linhas, né, diferentes desse barroco. Uma que predominava o quê? Nas regiões mais enriquecidas, né, mais ricas, né, justamente por conta do comércio de açúcar e de mineração. E aí, ou seja, era um barroco mais rico, mais ornamentado. E outro barroco mais modesto, que predominava nas regiões onde não havia esse comércio de açúcar e nem de ouro, tá? Como, por exemplo, São Paulo, tá bom? Aí, olha só. A partir da segunda metade do século XVII, a arquitetura das cidades mais ricas do Nordeste brasileiro começou a se modificar, ganhando formas mais elegantes e decoração mais requintada. Mas somente no século XVIII houve total predomínio do barroco, tá? Quem disse isso foi Proença. E aí eu trouxe para vocês, olha só. Salvador foi um dos lugares aonde predominava um barroco mais enriquecido, mais rico, né? Justamente por causa desse comércio de açúcar e de mineração, tá bom? E nesse período aí, Salvador era a capital do Brasil, né? Então, todo o centro econômico, né, meio que girava por lá, tá? Em Salvador e em todo o Nordeste, encontramos igrejas riquíssimas. É o caso da igreja de São Francisco de Assis, na capital baiana, que começou a ser erguida em 1708. Deixa eu te mostrar as imagens, olha só. Ela é considerada, a igreja de São Francisco de Assis, ela é considerada uma das igrejas mais ricas do Brasil. Ela é toda talhada em ouro, toda ornamentada, né? Vocês analisarem essa igreja, ela é toda enfeitada. Olha só como a parede dela é toda ornamentada, ela foi toda talhada e ela é toda dourada. Ela é considerada uma das igrejas mais ricas do Brasil. Tudo para mostrar o poder da igreja. Olha, belíssima. Muitos detalhes, muitos ornamentos, que às vezes fica até meio difícil de compreender, porque é muita informação. Barroco é justamente isso, é muita informação. E a fachada da igreja, né? A fachada da igreja é um pouquinho mais simples. E aí quando tu entra é aquele esplendor, né? Bom, lá no teu conteúdo, também lá no teu livro, no terceiro capítulo, né? Ele começa também a falar sobre Minas Gerais. E ele fala sobre alguns artistas que se destacaram lá. Minas Gerais também ela foi outra região riquíssima, tá? Por causa da exploração de minério. E um dos artistas que se destacam lá nessa região é Antônio Francisco de Lisboa, conhecido como Aleijadinho. E a arte do Aleijadinho era uma arte plena, muito harmoniosa. A gente vai ver justamente essa harmonia, essa arte plena, justamente no projeto, na construção da igreja de São Francisco, lá de Ouro Preto. Na porta a gente vai poder ver os medalhões de anjos e fitas esculpidos com pedra-sabão. E o que é essa pedra-sabão? Ela é uma rocha mais maleável, tá? Com pouca rigidez, que foi utilizada bastante, né, pelo Aleijadinho. Podemos também ver traços nas obras, né, do Aleijadinho, nas esculturas do Aleijadinho, traços característicos como olhos amendoados, sobrancelhas em V, bigode solado nas narinas, roupas com dobras harmoniosas e barbas encaracoladas, como vemos no quadro. A gente vai já ver, tá? Mas antes disso, a gente vai ver o que é a fachada da igreja de São Francisco, lá de Ouro Preto, que é uma das obras arquitetônicas dele, do Aleijadinho.
E aí um exemplo, né, com as características das esculturas do Aleijadinho. Isso é importante, tá? Lembrar na hora de resolver qualquer questão, que é a questão dos olhos amendoados, a influência da arte chinesa, sobrancelhas em V, bigode solado nas narinas, roupas com dobras geométricas, barbas encaracoladas e divididas em duas partes, a partir do queixo furado. Outra obra do Aleijadinho. É bem dramático também, né? O barroco, ele é justamente isso, ele quer causar um impacto emocional em quem vai visualizar. E essa escultura faz parte da Paixão de Cristo, né? Das cenas. Outro artista, né, que se destaca também, mineiro que se destaca, além do Aleijadinho, né, do Antônio Francisco de Lisboa, é o Manuel da Costa Taide, que é conhecido também como Mestre Taide. E a sua pintura revela um domínio excepcional na técnica da perspectiva. E o que é a perspectiva? É a ilusão ao quê? A profundidade, tá bom? Seu trabalho encontra-se principalmente nos forros das igrejas, mas também podem ser encontrados nas telas e nos painéis pintados, nas sacristias e nas paredes laterais. Mestre Ataíde nasceu em Mariana por volta de 1762 e faleceu em 1830. Olha o interior da igreja de São Francisco de Ouro Preto. Mestre Ataíde também participou da ornamentação dessa igreja. E a imagem do forro dessa igreja que o Mestre Ataíde pintou. A impressão que dá é que o céu está se abrindo. É fantástico, galera. Bom, meus amores, aí a gente para o conteúdo de arte barroca. Não é um conteúdo extremamente grande, tá? Tem atividade no 3º capítulo do livro para vocês fazerem. E as atividades que estão no aplicativo da escola, tá? Relacionadas também a esse conteúdo, tá bom? Quero que vocês façam. Qualquer dúvida, tirar pelo aplicativo, tá bom? Beijo e cuidem-se.